Oi gente, tudo bom? A gente está aqui para mais um bate-papo no Direito com Ela sobre direito de família. Hoje nós vamos falar de alimentos gravídicos, um assunto bem interessante, razoavelmente novo, muita gente ainda nem sabe que existe, nem conhece, e nós vamos fazer isso com base, mais uma vez, numa novela, Na Força do Querer, que aconteceu o fato na última semana. Vamos ver do que se trata e como é que a gente analisa esses alimentos? Bom, gente, a Força do Querer tem sido realmente uma fonte, assim, inesgotável de exemplos em casos de família, né? De direito de família. E mais uma vez, na última semana, aconteceu um fato referente ao direito de família, que são os alimentos gravídicos. O que aconteceu? A personagem Irene, quem acompanha a novela sabe, vocês sabem, ela é a vilã da história, ela é uma malvada, assim, interesseira e tal, e ela teve um caso com um homem casado, né? Que é o personagem vivido pelo Dan Stuba, casado com a Joyce, que é a Maria Fernanda Cândido. E aí, o que acontece? Quando ela tem esse caso com o personagem do Dan Stuba, agora me fugiu novamente o nome desse personagem, toda vez que eu vou falar dele eu esqueço. Então, Eugênio, casado com a Joyce, teve um caso com essa Irene, ele achava que ela era uma pessoa maravilhosa, tal, etc, e acabou tendo esse caso com ela. Bem, o fato é que ele viu que ela era uma zinha, que ele realmente gostava da mulher da Joyce e voltou pra ela. Só que a Irene engravidou. Em que pese o fato da Irene ter perdido o bebê e tá armando toda a situação, ou seja, ela não contou para o Eugênio que perdeu o bebê. Então o Eugênio continua pensando que vai ter um filho. Na verdade, ela disse para ele que ela tá grávida de uma menina. Em momento algum ele questionou isso, ele sabe que o filho é dele, e era dele realmente, quando ela estava grávida. Como ela não contou, então para todos os efeitos, Irene está grávida. E o que ela tem feito? Tem feito gastos, comprado coisas e mandando ele pagar a conta. E na última semana, Joyce estava no escritório do Eugênio quando recebe uma citação e uma intimação de uma ação judicial promovida pela Irene para que ele pague pensão para a Irene. Nossa, aí a Joyce falou, mas como? Você vai ter que pagar a pensão para ela desde agora? Como assim? E aí ele falou, não, o juiz determinou. E por que o juiz determinou? O que é isso, gente? Como é que eu vou pagar a pensão alimentícia para um bebê que ainda nem nasceu? Pois é isso que esse é o ponto principal dos alimentos gravídicos. Então, os alimentos gravídicos foram instituídos pela Lei 11.804 de 2008, e nessa lei, que é de 2008, é possível que a mãe grávida, que é gestante, possa pleitear junto ao possível pai, ao suposto pai, ao provável pai, os alimentos necessários para que ela possa passar pela gestação de uma maneira adequada, ou seja, para que esse dinheiro sirva para custear sua alimentação, consultas médicas, enxoval do bebê, tudo aquilo que é necessário para que ela possa levar a termo essa gravidez de uma forma adequada. Evidentemente, gente, que esses valores que devem ser pagos a título de alimentos gravídicos têm que ser valores proporcionais. Então, a grávida ou a gestante, ela tem que bancar parte dos seus gastos, evidentemente, né? Então, ela paga a parte que lhe cabe e a outra parte deve ser paga pelo suposto pai. Como saber, né, quem é o suposto pai? Então, gente, essa lei, ela foi bem rigorosa nesse ponto, né? Rigorosa que eu digo no sentido de ter que pagar a pensão e não em apontar o suposto pai. Porque bastam, segundo a lei, indícios de paternidade para que o juiz já determine o pagamento dessa pensão. Então vejam, quando a mãe aponta o suposto pai e apresenta elementos indicativos de que essa pessoa seja o suposto pai, o juiz já fixa os alimentos liminarmente para que esse suposto pai possa pagar esses alimentos. Nossa, professora, mas e se ele não for ele, se ela estiver inventando? Bem, ele dormiu com ela? Dormiu não, seria melhor dizer, ficou acordado com ela, ficou fazendo coisas com ela, né? Teve relações sexuais com ela? Se ele teve relações sexuais com ela, ele pode ser o pai. Ah, mas e se ela transou com várias pessoas? Bem, aí ela vai apresentar, no momento que ela apresentar a sua petição inicial de alimentos gravídicos, os elementos indicativos de que aquela pessoa seria o suposto pai. E o juiz trabalha em cima desses indicativos. Então, todos os indicativos são importantes, né? Fotos, cartas, recortes de jornal, se forem pessoas públicas, testemunhas até, se for o caso, mas o mais importante mesmo são esses documentos de os indicativos mínimos de que havia uma relação mínima entre eles, relação mínima mesmo. Essa lei não exige que haja casamento, nem união estável, nem relacionamento
relacionamento duradouro para que esse pai, esse suposto pai, tenha que pagar esses alimentos gravídicos. Bastam indícios de paternidade, é o que diz a lei. Então, tendo esses indícios, vamos usar o exemplo da novela. No caso da novela, Irene e Eugênio tinham um caso que todo mundo sabia. Ele abandonou a Joyce e foi viver com ela praticamente, embora ele tivesse um local para ficar, ou ele estivesse dormindo na casa da irmã, ele ficava constantemente na casa dela. Várias pessoas viram os dois juntos. A Joyce, a ex-mulher, brigou com ela publicamente, a notícia foi colocada no jornal, a notícia da briga da ex-mulher com a amante. Então tinham vários indicativos de que o Eugênio era o pai. E na novela, em momento algum, ele negou esse fato. Mas não foi que ele negasse, ela tinha elementos. Ela apresentou elementos indicativos de que o Eugênio seria o pai. Por que tem que ser elementos indicativos, gente, e razoáveis, e não a certeza? Porque os exames de DNA que dariam a certeza não são indicados e não devem ser feitos durante a gravidez, porque isso gera grave risco para o bebê. Teria que ser feito de uma forma intrauterina, seria muito arriscado, então por isso os exames de DNA não são feitos durante a gravidez. Então, apresentando à gestante elementos indicativos suficientes para que aquele suposto pai tenha que pagar, ele será sim citado para responder e intimado a pagar os alimentos gravídicos, provavelmente liminarmente. Bom, feito isso, o que vai acontecer? Até o nascimento da criança, a mãe vai receber os alimentos gravídicos. E o mais interessante dessa lei, o perigoso, né? Quando a criança nasce, esses alimentos são convertidos de imediato em pensão alimentícia para o bebê. Então veja, não tem todo aquele procedimento de esperar, não. Esses alimentos gravídicos se convertem em pensão alimentícia e cabe ao pai, com a maior rapidez possível, ingressar com ação de investigação de paternidade para exigir o DNA, para que eles, não sendo pai, se livre rapidamente dessa obrigatoriedade. Se ele não fizer isso, ele estará obrigado a pagar esses alimentos até o nascimento. Como ele se livra de pagar os alimentos gravídicos? Só se ela perder a criança, a mãe perder a criança, ou se ele nascer morto. Fora isso, nascendo vivo, converte-se em alimentos definitivos. O pai, então, tem que rapidamente entrar com ação de investigação de paternidade para tentar provar que ele não é o pai e aí se livrar do pagamento dessa pensão alimentícia. Caso contrário, ele vai continuar pagando os alimentos ao filho, supostamente o filho, até que ele tome as providências cabíveis nesse sentido. Tá? Então isso é um fator importante. Agora, digamos que o pai, nascendo a criança, entre com a ação de investigação de paternidade e o DNA comprove que ele não era o pai. Ele pode exigir danos morais ou pedir indenização para a mãe. Se ficou nessa lei que foi revogado, na verdade, né? Ele pode pedir indenização para a mãe, se ele não for o pai, realmente isso comprovado através de exame de DNA? Bem, aí, gente, vai depender, né? Nós tínhamos nessa lei originariamente um artigo que falava que se ele não fosse o pai, haveria, ou era necessário, ou haveria o direito dele de pleitear à mãe indenização pelos danos morais sofridos e até os danos materiais. E nesse artigo que foi vetado, né, havia a possibilidade dela responder objetivamente, ou seja, mesmo sem culpa. Isso foi vetado por quê? Porque se essa pessoa teve relações sexuais com a mãe, se houve um relacionamento ainda que passageiro com essa mãe, essa pessoa poderia ser o pai. Então ela poderia realmente pensar que essa pessoa era o pai. Então a indenização é cabível, muito embora o juiz analise as circunstâncias e se a mãe realmente tinha motivos para duvidar de quem seria realmente o pai. Certo, gente? Então alimentos gravídicos são cabíveis a partir do momento que a mãe toma conhecimento da gravidez e podem ser pleiteados junto ao suposto pai, apenas apresentando indícios de paternidade. Não há a obrigatoriedade de se apresentar prova concreta da paternidade, e sim indícios. O juiz trabalha em cima de possibilidades efetivas. Se o suposto pai não tiver condições, os supostos avós podem ser chamados a pagar os alimentos gravídicos. Certo, pessoal? Se vocês curtiram aí nossa dica de hoje, deixa a sua curtida aqui embaixo. Continue acompanhando o nosso canal, assistindo os vídeos que são diários. Todos os dias temos vídeos novos aqui de penal, de trabalho, processo civil, consumidor, enfim, de várias áreas. Estamos aqui convocando todo mundo para que a gente chegue aos 2.000 inscritos até o final do ano. Então, dá sua colaborada aí, avisa seus amigos, divulguem nosso canal, fala dos nossos vídeos aí, que a gente até o final do ano quer chegar o Direito com Elas com 2.000 inscritos. Combinado, pessoal? Então eu vejo vocês na próxima semana, tá? Um beijo e até lá!